Fala pessoal, beleza? Sou Ricardo Garuti, sou da banda Arcade, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Eu vim falar agora nesse vídeo para vocês um assunto, na verdade um assunto bem mais complexo, tem várias partes. Você tem uma banda musical, com teus amigos, com o pessoal. E por que eu vim falar desse assunto? Eu com o pessoal que a gente toca e tudo mais, o pessoal da banda, a gente já tem praticamente bem mais de 10 anos tocando aí com bandas e tudo mais, vários conjuntos, vários projetos, né? E a gente começou a perceber assim que tem muita coisa legal que pode ser aproveitado e passar pro pessoal às vezes que está começando, está querendo se embrenhar nisso daí. Não que a gente é velho e tudo mais, não é nada disso, mas já pegamos uma bagagem muito boa para estar passando para vocês que estão às vezes começando ou querem tirar algumas dúvidas. E toda essa experiência que a gente passou de bandas, vários projetos, tocando com várias pessoas diferentes, a gente vê algumas coisas que a gente percebeu que dá certo e outras que não dão certo, né? Parte técnica, artística, lugares e tudo mais, tem muito assunto para ser falado. A gente tem algumas coisas que a gente poderia estar falando, por exemplo, você ter a banda como um instrumento social, se for ver, né? Uma reunião, uma galera, seja com parentes teus, amigos e tudo mais, vocês vão estar se juntando geralmente para fazer um som que vocês gostem e tudo mais. Geralmente as bandas começam assim, né? Então, você tem essa reunião de pessoas, geralmente com uma boa afinidade e tal, mas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com uma coisa em comum, tentar fazer um som. E independente do estilo musical, seja rock, pop, samba, pagode, axé, sertanejo e tudo mais, você acaba se juntando com o pessoal e formando um grupo para tocar. Outra parte que a gente pode falar também, os objetivos da banda, depois de verificar se é uma banda por diversão, está começando, vocês têm intenção em tocar profissionalmente, como montar o repertório, dá algumas dicas do que vocês podem estar utilizando para estar montando esse repertório. Também tem a parte de você tocando com uma banda, tem os treinos, as técnicas, um pouco que você tem que se empenhar também para poder estar tirando as músicas, para poder estar conseguindo tocar na banda. Simplesmente você não vai tocar do nada de uma hora para outra, certo? Às vezes já tem música que você já sabia, e agora você quer tocar com o pessoal, mas você vai ter que estar o pessoal alinhadinho, todo mundo, estudar um pouquinho ali. Calma que estudar não é nada desesperador não. Só para poder o pessoal conseguir tocar as músicas, né? Então vamos estar falando um pouquinho também ensaios, tá falando um pouquinho das músicas em si, um pouco de equipamentos, uma parte mais técnica também, mas bem uma pincelada para o pessoal às vezes ver. Existe zilhão de equipamentos na internet, coisas vendendo nas lojas de instrumentos musicais. Nossa, por onde que eu começo? Vou comprar a loja toda? Calma que não é bem isso daí não. Depois vamos falar um pouquinho sobre como que o pessoal, os integrantes da banda, se tiverem uma postura, uma apresentação, como que eles têm que estar. Por exemplo, vou tocar num lugar, num barzinho, por exemplo, vou tocar num show maior, num festival, num palco grande, vou abrir para uma banda muito maior, fazer um evento nos lugares já mais conceituados. Por exemplo, a cidade tem um Sesc, por exemplo, que é um lugar bacana de se tocar. Como então você ter essa postura para passar uma imagem mais profissional, uma imagem com maior credibilidade. Uma coisa muito importante também, hoje principalmente, aproveitando das mídias digitais, das redes sociais, fazer o marketing da banda, fazer a divulgação da banda, isso é muito importante. Hoje a divulgação, principalmente via internet, ela é extremamente poderosa. Se você souber trabalhar isso daí com algumas dicas que a gente vai passar para vocês que funcionaram com a gente, você vai ver que vai dar um resultado bastante legal. Outra coisa também, vou voltar depois estar falando em relação a equipamentos, mas assim, que tipos de equipamento você vai usar para cada situação. Num show, dependendo onde vai ser o show, o que você tem que levar, mais ou menos equipamento, o lugar já tem equipamento, tem caixa de som, cubo e tudo mais. Então nós vamos falar também um pouquinho disso, os equipamentos que você leva para cada situação. Depois eu vou falar um pouquinho sobre composição. Pode ser composição autoral, você criar a sua música, como você também criar uma versão de alguma música que já existe.
Então nós vamos dar um pouquinho, assim, algum jeito de você estar trabalhando essas versões, até mesmo com o que o pessoal das bandas originais gravaram ao vivo, fizeram as versões dele, você pode estar utilizando. E a parte de composição também, se for o caso, vocês têm bastante ideias. Finalizando a lista aqui, algumas dicas, algumas coisinhas assim em relação à gravação em estúdio, né? Uma gravação ao vivo também. O que é legal, como você tá assim se preocupando na hora, saber que tem uma gravação ao vivo, tentar ser o mais natural possível, mas lembrando que tem alguns detalhes na parte da gravação ao vivo. Eu acho que por último a gente pode também estar falando, finalizando com a parte de uma parte mais gerencial da banda, né? Depois de um tempo vocês gravando, tocando, vocês vão querer às vezes até cobrar um cachê, né? Isso pode ser no começo uma coisa totalmente gratuita, o pessoal começa muito só para divulgar, quer tocar mesmo, mas depois de um tempo é legal a banda pensar que ela tem um valor dela, vocês tiveram tempo para tirar as músicas, para treinar com o seu instrumento, para gravar, para fazer ensaios, principalmente muitos ensaios. É legal depois, vocês vão perceber que vocês já vão estar adquirindo uma experiência e o material de vocês vai estar ficando legal. Galera, isso são alguns tópicos aí, mais ou menos, que nós vamos estar falando no canal. Mas é o que eu estou falando, isso é baseado numa experiência nossa, o que a gente viu que dá certo e o que não dá certo. Não é uma regra, não tem uma regra específica para isso. O legal, principalmente de tudo, toque o seu instrumento, tenha a música como uma paixão para você. Se você já tiver tudo isso daí, já é mais de meio caminho andado, porque isso daí é o que deixa legal toda essa história de você tocar, ter bandas, conjuntos e tudo mais, é você gostar de fazer música, entendeu? Então, nós vamos estar passando um pouquinho disso para vocês, beleza? Qualquer coisa, Arcade Band na internet, é isso daí. Falou, tchau!